Olá, estamos no ar com mais um programa Pátria Tricolor, nessa sua segunda temporada, a temporada 2012. E lembrando sempre os nossos apoiadores, Sócios Livres, site dos Sócios Livres, Tuts Restaurantes e Acesso Digital, a maior e melhor produtora de material didático do Rio Grande do Sul. E no programa de hoje, nós temos dois ilustres convidados. A partir da minha direita, Antônio Vicente Martins, vice-presidente do Grêmio, e o Anderson Kegler, que é um ilustre torcedor do Grêmio, parceiro nosso, já participou de vários programas e há algum tempo atrás esteve presente na Terceira Via, onde nós concorremos lá nas eleições do Conselho Deliberativo. Mas inicialmente, já começando o programa, Vicente, gostaria primeiro de cumprimentar, agradecer que tu aceitasse aí o nosso convite e que tu te dirigisse então à torcida do Grêmio que está aí nos assistindo. Não, eu que agradeço o convite de vocês e acho que são iniciativas como essas que são importantes para que nós possamos debater alguns assuntos do Grêmio, possamos criar também novas lideranças que possam contribuir para que os assuntos do Grêmio sejam decididos da melhor forma possível. E Anderson, tu, antes do programa, tu estava nos dizendo que está organizando um movimento de vigília ali para uma última homenagem ao Olímpico, né? Explica para nós como é que seria isso. O projeto se chama Vigília no Olímpico. Ele surgiu, foi uma ideia do Rafael Pinto, um amigo nosso, na saída de um jogo do Grêmio esse ano, não lembro o jogo agora. Depois ele foi organizado melhor por uma outra amiga nossa, a Débora. E depois eu e mais um outro pessoal começamos a postar no Twitter. Ele já tem um Twitter, as pessoas podem seguir, que é o Vigília Olímpico. Nós temos um site, que é o vigilianoolímpico.com.br. Temos um e-mail também, que é o vigilianoolímpico@gmail.com. A ideia é a seguinte: na véspera da demolição do Olímpico, ou no último dia que isso seja permitido que se faça, porque às vezes na véspera mesmo não dá, porque está interditado. Então a ideia é que no último dia que se possa fazer isso, se reúna no entorno do Olímpico o maior número possível de gremistas ao final da tarde, para que as pessoas façam aquilo que fazem em dia de jogo, churrasco, tomem chimarrão, fiquem reunidos lá conversando, contando histórias do Olímpico, que todos nós temos histórias do Olímpico para contar. E todas as histórias nós temos histórias tristes, temos histórias alegres, todo mundo tem alguma coisa para falar do Olímpico. E fazer essa grande despedida, a nossa ideia é que a gente consiga reunir 10, 15, 20 mil gremistas na volta do Olímpico no último dia. Então, e para o nosso e-mail que eu falei, as pessoas podem mandar suas histórias. A gente pede que as linhas sejam até 30, 40 linhas de história, contando um fato, uma história que a gente vai publicar no site, vai ficar aberta no site. E a gente já conversou com o marketing do Grêmio também, estamos esperando o retorno para saber qual é o tipo de apoio que o Grêmio pode nos dar no dia. Comunicação com a brigada, ambulância, porque não tem muito movimento, precisa desse tipo de apoio. Não tem nenhuma conotação política, isso é importante. Alguns grupos do Grêmio já manifestaram interesse em ajudar, mas nós não queremos apoio de grupo político, nós queremos apoio dos gremistas, que se unam a essa ideia, que divulguem essa ideia e que a gente faça, eu acho que o evento mais comovente da história do Rio Grande do Sul, uma das maiores demonstrações de amor que a gente pode fazer pelo clube, seria essa reunião, essa junção de todos os gremistas parados lá na véspera para fazer uma despedida à noite com bandeiras, velas e reunião, churrasco, fazer uma grande festa de despedida do Olímpico. Essa é a nossa ideia do Vigília. Bom, e o programa aqui já está aderindo, então, ao Vigília, vai participar. Como todos sabem, o programa Pátria Tricolor ele é totalmente independente de qualquer facção política ou grupo político dentro do Grêmio. Ao contrário, nós achamos que a política do Grêmio ela é saudável e por isso todos aqui participam. Mas nós não somos adeptos a programa, a nenhum tipo de movimento. Nós queremos que a participação de todos. E também até já fazemos o pedido, o vice-presidente do Grêmio está aqui, se conseguir nos apoiar, que abra as portas. Eu acho que seria só isso, né? Abrir os portões, a questão de infraestrutura de segurança, eu acho que seria interessante mesmo. Imagina como se fosse um parque ali, aquele domingo no Parque Farroupilha, a gente passar ali uma tarde, todo mundo confraternizando, lembrando histórias do Grêmio, né, Vicente? Eu acho até que a ideia ela pode ser
aprimorada do ponto de vista de que, de repente, a gente pode até pensar, porque, na verdade, a gente não tem ainda definido a despedida do Olímpico, propriamente dita, do ponto de vista de quando vai ser o último jogo, como vai ser o último jogo, sim, etc. Né? Então, o último jogo oficial do Olímpico... É o Grenal, né? Em tese. Em tese é o Grenal. Né? Em sim, tese é o Grenal. A Sul-Americana, né? Claro. Pode ser, pode ter a Sul-Americana e também pode ser que tenha até algum tipo de jogo no início do Gauchão. Em tese não, mas pode até acontecer em função... talvez de alguns problemas de estrutura no entorno da arena, enfim. Mas, em tese, vai ser o último jogo, vai ser o Grenal. Sim. Mas a ideia, pelo menos que eu defendo internamente dentro da diretoria do Grêmio hoje, é de que a gente faça assim, um jogo de despedida do Olímpico ou mais de um jogo até de despedida do Olímpico no início de 2013. Sim, essa ideia da vigília nesse período, na véspera da demolição do estádio. Então, a ideia é a gente ter um jogo de despedida assim do Olímpico, pelo menos é o que eu defendo, tá? Para mim, o jogo de despedida do Olímpico não pode ser o último jogo oficial, tá? Até por uma questão afetiva da gente. Acho que não tem que ser o último jogo oficial, seja ele o Grenal previsto para o Campeonato Brasileiro, seja ele algum jogo da Sul-Americana, que a gente pode estar envolvido ainda na disputa. É a ideia de não misturar, né? Ó, competição aqui é uma homenagem, né? É uma festa do torcedor. Toda vez que o jogo oficial é festivo, acaba dando errado. Exatamente. Não vou misturar as coisas. Né? Ainda mais Grenal, né? Pelo amor de Deus. Não vou fazer nada disso. Pelo amor de Deus. Tem que entrar jogando tudo. Mas... a festa é para ser uma festa mesmo, é para ter um caráter de festa. Então, a ideia que pelo menos eu defendo, e a gente está transitando isso na diretoria, é de que faça um jogo de despedida e que talvez esse jogo de despedida possa ser o momento de fazer, o evento possa ter digamos, um envolvimento do torcedor que seja maior do que o simples jogo, né? Que se o jogo for de noite, que não seja simplesmente das 7 às 10, ou seja, das 7 à meia-noite, às 7 horas, horário do jogo, mas que ele seja maior, que ele tenha um envolvimento, que comece de manhã, que tenha toda esse envolvimento do torcedor no cotidiano. E o que também não é contraditório com se fazer, eventualmente, uma homenagem, ou seja, fechar todo o pátio para estacionamento, etc., etc., e poder fazer um apoio a ter uma série de eventos envolvendo a despedida do Olímpico. Então, acho que pode contar comigo do ponto de vista de ser uma... Às vezes, no Grêmio, as coisas elas demoram um pouco, elas demoram para acontecer, até o posicionamento de marketing, etc., mas eu acho que é fundamental todo tipo de mobilização que puder ser feita com o torcedor, que envolva o torcedor, que envolva o associado, mas mais do que o associado, até o torcedor, eu acho que tem que ser apoiado e tem que ser dado pelo Grêmio todo o apoio possível e imaginável na estrutura, na estruturação, enfim, todas essas coisas que a gente sabe que precisa. Inclusive a Topper já entrou em contato conosco pelo Twitter, oferecendo apoio para a gente, enfim, a gente já vai entrar em contato com eles. Primeiro a gente fez o contato com o Grêmio, porque a nossa ideia é realmente, puder ter bandeira, vela, bandeirão, o que puder ser feito para fazer uma despedida. Eu cheguei a imaginar os caras filmando de cima, a torcida na volta do Olímpico, naquele último dia, assim, sabe? Então eu acho que todo o apoio que tiver para isso aí, para nós é válido, porque essa ideia, eu sempre digo, a ideia ela não é minha, ela não é do Rafael que teve a ideia, não é da Débora, não é do Alemão, ela é uma ideia da torcida do Grêmio. E a gente quer que a torcida do Grêmio seja dona dessa ideia, o Grêmio seja dono dessa ideia, como instituição, como clube, como a associação de pessoas em torno de um ideal, sabe? Seja uma coisa do torcedor do Grêmio. Mas, Anderson, se tu vê, a gente tem muitas ideias que aparecem, que vão aparecendo, se a gente ficar conversando aqui, nós três aqui, ou abrirmos para o telespectador, o internauta participar, a gente vai ver dezenas de ideias. Então, tinha uma ideia, por exemplo, de que a gente fizesse um jogo de despedida do Olímpico de ex-atletas do Grêmio, em que
todos nós, torcedores, pudéssemos ver aqueles jogadores que foram símbolos nossos durante 50 anos. E aí é um jogo mesmo de exibição, quer dizer que daqui a pouco nós vamos botar um jogador de 65 anos junto com um de 25, de 30, que já... Enfim, todos os nossos ex-jogadores que participaram e tiveram um evento. Eu, pessoalmente, acho que tu pode fazer isso e tu pode também fazer um jogo que... Eu também pensava num jogo, assim, símbolo, para fechar o Olímpico, que fosse o primeiro jogo do Olímpico, que foi contra o Nacional do Uruguai. E que tem toda uma relação do Prata, que tem toda uma relação da nossa torcida, do jeito castelhano da nossa torcida, enfim. E de que um time também que tem... Podia até ser uma preliminar com os jogadores e depois com os Exatamente. profissionais, né? Então, e pode ser um evento e que talvez a gente está aqui conversando e pensando alto até, só pode ser um evento que comece às 10 da manhã, com isso, com uma alvorada, com uma vigília, com... E siga sempre, claro. E siga durante... Aí comece lá o jogo às 2 da tarde, depois o jogo principal às 5 da tarde. Por exemplo, no verão, em janeiro, fevereiro, quando as equipes estão voltando e tal, isso é uma coisa absolutamente possível de ser feita, entende? Até as pessoas, mesmo tendo praia, mesmo considerando isso... A gente sabe que isso é possível de ser feito. Né? Até porque as pessoas, para um evento desse, as pessoas viriam, né? Seria uma coisa que as pessoas viriam. Não, e tu tem a mobilização do torcedor do interior, que também está em férias, mas daí vir para a capital é um evento importante, é uma coisa que também pode fazer parte das férias dele também, né? Então, a ideia é a gente ter um festival de despedida do Olímpico, assim como a ideia é fazer um festival da inauguração da Arena. Bom, meus amigos, a participação sua é muito importante. Você que já está habituado ao programa através do Twitter ou através da própria página que está assistindo ao vivo, há um campo abaixo onde pode mandar suas perguntas, ou pelo Facebook ou pelas redes sociais. Então, estamos abertos a receber as perguntas. Nós separamos 3 trechos de vídeo, Vicente, que o pessoal ao longo da semana, sabendo da tua vinda, sugeriu 3 temas. 2 temas e a gente agregou um. Que na tua experiência agora recente no futebol, nessa última passagem, a gente separou uma parte ali que eu acho que foi uma parte de alegria, que tu gostaria que tu compartilhasse com aquele momento que a gente passou, que foi aquela vitória no primeiro turno, né, ainda com o Renato. Depois nós temos o episódio Ronaldinho, que o pessoal tem vários questionamentos, eu acho que seria uma oportunidade para mandar e ouvir direto, não ficar através... Muitas vezes a gente sabe as coisas através de terceiros e tem a oportunidade agora de conversar diretamente. E a saída do Renato, que a gente sabe que muito se deu por uma iniciativa do presidente, mas também gostaríamos que tu comentasse. Então, eu gostaria de chamar esse primeiro vídeo, então, daquela nossa primeira vitória no primeiro turno do Gauchão do ano passado, onde o Renato, comandando o Grêmio, dentro do Beira-Rio, conquistou o primeiro turno. Não. Pode corrigir. Não, foi no Olímpico. Nada passando, né? Aí as imagens, então, É que, na verdade, o primeiro turno, esse jogo... a gente ganhou do Caxias a decisão. Esse jogo ganhou do Caxias e depois ganhou o primeiro Grenal, né? Esse Grenal, ele não é lá no... Já é da final. Esse Grenal é o Grenal esse de é lá Ribeira. Em Ribeira. Esse é o Grenal de Ribeira. O único Grenal Isso. fora do país, então, quem ganhou foi o Grêmio. A produção passou correto. Conquistamos o primeiro turno, as imagens são da vitória do Grenal. Exatamente. Mas coincide que ganhamos esse primeiro turno, não foi? Isso, esse Grenal foi 2-1 em Ribeira. Quem comandou foi o Roger, não foi? Foi o Roger. Exatamente. O que tu acha, Vicente, então, já entrando nessa... E daí a decisão foi o Caxias. Foi o Caxias. Foi um jogo que a gente ganhou nos pênaltis. A gente empatou aqui, 2-2, e venceu nos pênaltis. O que tu achou, assim, estando lá mais diretamente, que faltou o Grêmio, que parecia que as coisas estavam bem encaminhadas no primeiro turno, e até no segundo turno a gente acaba vencendo o Grenal do Beira-Rio, e o que tu achou que foi decisivo ali para que a gente não chegasse ao campeonato naquele episódio que tu estava à frente do futebol? Que as coisas pareciam bem encaminhadas. Não sei, eu acho assim, que o futebol ele é simples e complexo ao mesmo tempo, tá? Acho que a gente fez um bom campeonato, tá? O Campeonato Gaúcho que a gente fez em 2011, ele teve melhores resultados até do que ele teve em 2012, tá? Assim, do ponto de vista dos resultados mesmo, a gente tinha melhores resultados. Mas, eventualmente,
a gente ganhou o primeiro turno numa decisão emocionante, que foi um empate, a gente ganhou nos pênaltis. E a gente perdeu o segundo turno nos pênaltis. A gente empatou no Beira-Rio, a final do segundo turno, e perdeu nos pênaltis. Isso, que o Borges mandou a bola para a lua. Exatamente. Né? Aí entrava numa discussão se ele tinha... Sim, não, é só para... Todo aquele jogo. E aí, na decisão, depois do campeonato, campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo, nós ganhamos no Beira-Rio, perdemos no Olímpico, um jogo que não tem explicação a gente nós perder. Saímos vencendo no Olímpico. Né? Saímos vencendo e perdendo gol. E tomamos um gol de empate no final do primeiro tempo do jogador que estava com o pé quebrado. Aí é as coisas que só o futebol faz. No segundo tempo a gente tomou 2 gols sem explicação. Acabamos empatando também no finzinho do jogo. Né? Empatando, a gente fez o segundo gol, ficou 3-2. Para levar para os pênaltis. Isso. Nós acabamos passando na frente dos pênaltis e acabamos perdendo depois a decisão. Enfim, aí é o resultado do jogo mesmo e não tem muita explicação para isso. Eu não sei, acho que a gente fez tudo certo. Aí era uma coisa de futebol mesmo, do resultado. Acho que não teve nada de errado, tá? O nosso time acho que estava bem montado e estava tendo um bom resultado, apesar de também a gente ter problemas. Acho que a gente teve... o principal problema que eu acho que a gente teve no ano passado foi de que nós perdemos o Jonas às vésperas de iniciar a Libertadores e às vésperas de iniciar o Campeonato Gaúcho. E nós não conseguimos repor o jogador com um grau de finalização que o Jonas tinha. Tá? Então essa foi uma perda que a gente teve em comparação com o final de 2010 e que a gente não conseguiu ter uma reposição. É evidente que o Jonas é um jogador de difícil reposição, mas acho que essa perda é uma perda que o time sentiu bastante e aí a gente acabou não tendo um jogador de finalização que pudesse fazer uma diferença ou ser alternativa. Quando a gente não tinha alguns dos nossos titulares, a gente acabou não tendo uma alternativa de qualidade como o Jonas tinha. E como hoje tem, por exemplo, com o Kleber, com o Marcelo Moreno, que... Uma das situações abordadas pelos internautas é justamente nessa condição, logo depois da eliminação da Libertadores, onde de fato a saída do Jonas culmina com a inscrição do Lins, né? O Grêmio não conseguiu repor, acabou escrevendo o Lins nessa segunda fase, mas eles questionam muito, também tu terá essa oportunidade no programa, de se as coisas realmente estavam... acabaram se encaminhando, estavam bem encaixados, acabaram se encaminhando para uma situação com a saída do Jonas, de dando uma certa instabilidade, o porquê da saída do Renato. Então a gente tem um trecho da saída do Renato, e daí que também que tu possa nos explicar, porque pelo menos eu penso assim, eu acho que tu também, que a continuidade do futebol é fundamental. E me parece que o trabalho do Renato vinha sendo feito no ano anterior muito bem feito e começou também. Se a gente só analisar o resultado, não, mas pareceu que começou bem encaminhado para uma segunda etapa. Então vamos a esse trecho que então é o anúncio da saída do Renato. Estamos vindo aqui agora fazer o comunicado da saída do Renato. Ontem, depois do jogo, ele fez um pedido para a direção do Grêmio de que queria sair. Nós pedimos um tempo, conversamos e aceitamos esse desligamento. Temos certeza que é um até logo e que o Renato vai ter ainda o seu retorno para o Grêmio no futuro. Nós, em meu nome, eu quero agradecer o Renato pelo trabalho que ele fez à frente do Grêmio desde o ano passado. Meu nome, em nome do Simões, em nome do César, todo o departamento de futebol. Nós já conversamos internamente, evidentemente, com os jogadores, mas quero externar para vocês esse sentimento de agradecimento pelo trabalho que ele fez. Nós acho que construímos uma amizade muito grande entre todos aqui e a saída do Renato nos deixa triste, mas nós seguimos o nosso trabalho, seguimos tendo a certeza de que o Renato continua e continuará torcendo
não só por nós que estamos aqui provisoriamente, mas pelo Grêmio. E isso ele repetiu para vocês sempre, que acima de um treinador do Grêmio, ele é um gremista e vai permanecer sendo gremista. Obrigado, Renato. Já emendando aqui com a pergunta do Alexandre, que nos manda pelo Twitter, para o Vicente, ele fala: o Renato foi um dos únicos treinadores que veio jogar contra o Grêmio e foi ovacionado. No teu entendimento, como é que ficou a relação com a torcida logo depois desse episódio da saída do Renato? Que não vamos... E a pergunta, eu até tinha te colocado, nós não estamos analisando só o ídolo, Renato. Me parecia que ele vinha fazendo um bom trabalho, né? E daí houve essa descontinuidade. Eu acho assim, a relação do Renato com a torcida ela vai permanecer absolutamente idêntica. Tá? O Renato é um ídolo do torcedor, tá? De todos nós, gremistas, ele é um ídolo, né? E vai permanecer sendo assim. Ele é um cara... eu tive o privilégio de ter esse contato cotidiano com ele, tá? Ele é um cara de fácil trato, tá? Eu não diria de fácil trato também, eu vou ser assim, então... Ele é um cara de muita personalidade, tá? Um cara de fácil trato no sentido de que é um cara que escuta, que ouve, que conversa, que dialoga e tal. Mas como ele tem muita personalidade, às vezes ele fala algumas coisas que estão no momento inadequado ou, enfim, mas ele facilmente também reconhece isso. O exemplo que eu dou para vocês lembram quando ele falou que ele não ia para o interior, né? Não queria para o interior. Ah, sim. O tipo da coisa assim, que tu não precisa falar, que tu pode até resolver internamente, claro, dizendo, eu acho que eu não tenho que ir. Ele faz a discussão interna. Quando tu fala que tu não vai para o interior, que tu decidiu que tu não vai para o interior, aí tu obriga que tenha uma discussão, que a imprensa comece a discutir se aquilo ele não está passando por cima do presidente, por cima do vice-presidente, se ele não está querendo... Se transforma uma discussão interna e hierárquica numa coisa externa, que exatamente, dá munição para... Exatamente, para a onda, que aí é feita cotidianamente, entende? Então, é o tipo da coisa que, se tu tens um cuidado e uma habilidade com relação a isso, tu resolve. Então, aí chamei, conversei com ele... E ele rapidamente se dá conta também de que ele falou o que não devia ter falado. Como, por exemplo, quando ele falou lá, quando ele fez o negócio com o Cajuru, quando ele estava descendo de um voo em Lima para fazer... Não fala, entende? Não tem o que falar. E aí tu não tem depois a explicação, ela fica pior, é melhor tu dizer logo o que tu pensou. Enfim, o futebol, por isso que eu disse que o futebol é simples e complexo, porque tem um monte de coisas que acontecem, um monte de coisas que acontecem nos bastidores e que a gente resolve nos bastidores. Tem um monte de coisa que sai para a imprensa, às vezes são absolutamente incorretas e a gente mata no peito, entende? E a gente mata no peito. Eu acho que o dirigente tem a obrigação de fazer isso. O dirigente não pode deixar que as discussões internas sejam publicizadas, tá? Ele tem obrigação de fazer isso. Até, Vicente, para não perder a oportunidade, tanto o Maciel como o Carlos também, um pelo Facebook, outro pelo Twitter, eles perguntam um episódio que vazou na imprensa que pode se confirmar ou não. Se é verdade que o Grêmio, né, no caso até seria tu e o Cidade Dias, se é verdade que o Grêmio tentou reverter a decisão do Renato na madrugada. Os dois falam desse episódio que chegou a ser ventilado, não sei se no Clique RBS... Não, a gente foi conversar com o Renato logo em seguida da decisão dele, a gente conversou internamente e aí a gente depois foi no hotel conversar com ele, não no sentido de reverter qualquer decisão dele, mas de deixar claro que era aquela decisão e tal, porque até eu acho que não tinha mais nenhum tipo de processo de reversão. Eu acho que quando tu falaste na questão de continuidade no futebol, e eu acho que tem razão, a continuidade do futebol, ela é importante, ela é fundamental, mas às vezes também é importante oxigenar ou é importante também trocar. Tá? E por isso que eu disse, sempre repito, esse negócio que é complexo e é simples. Porque às vezes também tu tem um grau de desgaste, tu tem um grau de desgaste interno dos relacionamentos que acontecem, tanto do ponto de vista do treinador com o grupo, do treinador com o seu torcedor, do treinador com a diretoria, ou enfim, o conjunto das coisas, ele tem um grau de desgaste que
Daqui a pouco é importante colocar alguém que tenha uma outra visão, que possa fazer um corte nisso e que possa ter uma... Não acho que foi incorreto, por exemplo, o desligamento do Caio hoje com a substituição pelo Vanderlei Luxemburgo. Por quê? Porque a diretoria achou e teve um entendimento de que apostar na continuidade seria ter um resultado negativo ali na frente. E aí ela faz uma aposta, e a responsabilidade é dela e ela tem que responder por essa responsabilidade. Politicamente ela vai fazer essa resposta, não é de outra forma. Até porque, né, Vicente, se tu fores analisar, eu nem questiono a questão do Vanderlei, porque eu acho que é unânime que é um ótimo treinador. Mas se era esse o caminho depois do Renato, para que pipocar em tantas alternativas? Porque talvez não fosse, naquele momento, a alternativa viável para ser contratado. O Vanderlei, por exemplo, nem foi cogitado, eu era o vice-presidente na época, tá, e nem cogitei. Então, a cogitação que a gente fez naquele momento do Renato era da substituição numa aposta e num treinador jovem, novo, que estava no mercado e que nós entendíamos que ele teria condições de desenvolver um bom trabalho. O Julinho Camargo? Julinho Camargo. Tá? Era uma aposta, sim, certo? E que eu acabei saindo antes do Julinho até, tá? Porque também achei que como o Julinho substituiu o Renato, não conseguimos ter os resultados, tá? E aí nós entendemos, eu entendi que tinha que sair, fui eu que saí da vice-presidência de futebol, tá? Eu que pedi, liguei para o presidente, disse para o presidente, eu estava no Rio de Janeiro, eu ia ficar mais 2 dias no Rio de Janeiro e o presidente estava voltando, eu disse para ele, ó, eu não estou mais, não dá mais, acho que o desgaste do ponto de vista das relações com a imprensa, com o torcedor, era o tamanho que estava prejudicando o Grêmio, não tinha sentido querer ficar lá para até dar certo, entende? Porque às vezes, sabe aquele negócio de quando chama o nome do treinador, o treinador é vaiado. Mas tu não acha que... Chama o nome do vice-presidente, o vice-presidente é vaiado. O grau de, digamos, de insatisfação do torcedor com aquele jogador lá, não é com o jogador, é com o treinador, é com o diretor. Então ele fica irritado que o cara erra o passe e isso tem repercussão. Isso o torcedor, às vezes... O torcedor sabe disso também, entende? Quer dizer, que o murmúrio que a gente ouve da arquibancada pela jogada errada do jogador... Ele enterra o jogador, gente, não tenham dúvidas disso, sabe? Assim, tu pega um cara que nem o Leandro, que é um menino de 18 anos, quando ele errar, ele tenta driblar e erra, e a gente sabe, porque a gente está na arquibancada lá, eu estou na cadeira lá assistindo o jogo, que é o maior lugar de corneta que possa existir dentro do estádio, dentro da cadeira do Grêmio. Segundo lugar é social, o terceiro... Aí vai para o resto do estádio, entende? E até para o Anderson também comentar, nós nem vamos passar o vídeo porque o tempo passa muito rápido, nós queremos aproveitar os convidados. Mas o episódio Ronaldinho, pelo menos eu de fora, o Anderson também, o Grêmio perdeu muito tempo com a questão Ronaldinho. Qual foi a análise interna? Eu vou te dar uma visão geral assim, de Grêmio, né? Porque para falar do episódio Ronaldinho, acho que o Antônio Vicente pode falar muito mais das coisas internas, como ele mesmo falou, a gente não sabe bem o que está acontecendo, essa é a verdade. Mas a impressão que eu tenho é assim, o Grêmio, tudo no Grêmio estressa muito rápido, tudo no Grêmio dá problema muito rápido pela carência de títulos. A própria saída do Renato, eu acredito que se a gente estivesse vencendo, tivesse ganho, sei lá, o Campeonato Brasileiro do ano anterior, vamos pegar um exemplo só para o pessoal entender, se a gente tivesse vindo ganhando algumas coisas, assim, esse problema de não ter vencido o Gauchão, não teria dado o estresse que deu, o Renato talvez não tivesse saído, talvez tivesse ficado, porque tu teria mais tempo e tu teria salvaguarda, talvez seja a expressão. Tudo bem, ele perdeu o Gauchão agora, o Antônio Vicente é o vice de futebol, a gente não ganhou o Gauchão agora, mas a gente ganhou o Brasileiro ano passado, então dá para segurar um pouco ainda. É que o Grêmio a coisa está... Mas Anderson, eu vou te dizer o seguinte, eu acho o seguinte, o futebol ele não tem uma zona de conforto, isso aí o Renato me ensinou, no meu convívio com o Renato. Não existe zona de conforto. Tá? Não existe tempo para coisa nenhuma. Pô, eu sou de uma geração, vocês são mais jovens do que eu, tá? Eu tenho 50 anos. Então, o primeiro Grenal que eu vi, o primeiro título que eu vi o Grêmio ganhar, eu tinha 15 anos, foi em 77. Porque antes eu era 68, foi o último título do Grêmio, eu tinha 6 anos, eu não vi nada. O primeiro título que eu vi foi um Campeonato Gaúcho, que era o que o Grêmio disputava, entende? Que era o que o Grêmio tinha como ambição e como horizonte. E isso não diminuiu o nosso torcedor.
E olha que o Internacional era campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. O Internacional tinha sido bicampeão brasileiro, exato. E a gente entra naquela história de que 74, o time não ganha nada, diminui a torcida, porque não diminui, né? Isso não é verdade. Não, acho que não. Acho que as coisas são diferentes. Não diminuiu. É claro que, numa continuidade, tu tem algum tipo de reversão quanto a isso, não é essa? Mas eu acho assim, o futebol, ele tem uma parte do romantismo, que é um romantismo que todo torcedor tem, tá? Que é uma coisa assim, eu não acho que tenha falta... o que é o romantismo? O romantismo é... Sempre a gente tem uma explicação para o que vai acontecer, para o que aconteceu. Sim. Para o que aconteceu. A gente sempre tem uma explicação para o que aconteceu, tá? Então, assim, se o Vanderlei Luxemburgo pega, ou qualquer treinador pega, afasta um jogador... Ou pegar o exemplo do Leão agora lá do São Paulo, que teve um jogador, o Paulo Miranda, parece que foi afastado da concentração, tá? Se ele joga com a Ponte Preta e perde, ou não se classifica, vão dizer que ele perdeu porque ele perdeu o grupo de jogadores. Se ele joga com a Ponte Preta e se classifica, vão dizer que ele se classificou porque ele ganhou o grupo de jogadores quando ele justiçou o Paulo Miranda porque o Paulo Miranda fez alguma coisa que não devia. Claro. Tá? Então, tu tem isso. Eu acho que, por exemplo, o afastamento... Eu acho que a gente não se descuidou do grupo, ou do clube, ou alguma coisa assim, no episódio Ronaldinho. A gente estava apostando num grande investimento, tá? Que determinava e que acarretava que a gente ficasse, sim, fazendo aquelas negociações sem deixar de fazer outras coisas. Só que era uma contratação que era uma contratação diferente. É como se a gente estivesse contratando o Messi, entende? O Neymar. Quer dizer, bom, é completamente diferente. Tu faz uma negociação que é separada de qualquer outra coisa. Porque se tu fizeres aquela contratação, tu vai ter uma repercussão do ponto de vista... Pelo menos a gente acreditava, tá? E todo o torcedor também acreditava, que a gente ia ter uma repercussão do ponto de vista técnico que ia ser um diferencial. A gente não estava contratando o Ronaldinho que está jogando no Flamengo. A gente estava contratando o Ronaldinho daqui, do Barcelona. Óbvio, talvez a gente estivesse contratando, talvez até do ponto de vista do nosso romantismo, claro, tá? Mas de todo o torcedor. A gente achou que ele ia se sensibilizar. E a gente estava também contratando um golpe de marketing, porque a gente achava que ele ia ter um retorno do ponto de vista financeiro, tá? Mas, Vicente, eu acho que tu também percebeu, a gente percebe nas ruas, e o jogo do Flamengo foi emblemático, que não é uma crítica, tu vê, do torcedor por não ter feito o negócio pela trairagem do Assis. O que se questiona é justamente isso que tu está esclarecendo. Se em paralelo as coisas também estavam andando. Não, elas estavam, mas mas só que elas não têm uma repercussão. Eu não vou contratar 3 Ronaldinhos, entende? Ou 3 Neymars. O que eu estava tendo? Eu acho que, por exemplo, se a gente tivesse contratado o Ronaldinho, talvez o Jonas não saísse. Talvez eles não saíssem, entende? Quer dizer, a gente sabe que, por exemplo, se eu contratar o Filipão para ser treinador, ele vai trazer jogadores que talvez não viessem com o Caio. Por quê? Eu acho que alguns jogadores com o projeto Vanderlei Luxemburgo vêm. Eu trago um cara daqui a pouco que talvez não viesse com o Julinho Camargo. Por quê? A ideia Ronaldinho, ela ali além da contratação. Sem dúvida alguma, entende? Quer dizer, os próprios jogadores internamente, eles queriam o jogador. Por quê? Porque eles sabem que se o Ronaldinho vem como jogava no Barcelona... Ele acaba o Campeonato Brasileiro, não tem? Ele joga, entende? Claro. Quer dizer, se tu pega um cara, se tu contrata um jogador que nem... Tu acha que tem ciúme internamente? Não tem esse tipo de ciúme. Tu vai ter ciúme entre os caras que estão mais ou menos no mesmo nível. Agora, o cara que não tem o mesmo nível, ele sabe que o Neymar... Ele sabe que o cara joga mais que ele, claro. Ele sabe que o Neymar é o cara que alguém tem que carregar a bolsa dele, ele tem que ter 3 seguranças em cada viagem do Santos, entende? Ele sabe que ele tem que ser assim. Mas tu falaste o negócio do Renato na saída também, agora eu não estava falando... Tá, eu achei que ele saiu porque o Grêmio passa... porque no Grêmio tudo vira um estresse muito grande. Tá, isso que eu estava falando, né? Que eu acho que assim, na verdade, quando tu tem um negócio do estresse, é isso que eu disse, assim, que o Renato, uma das coisas que eu aprendi com o Renato, e que muitas vezes isso tira um pouco do romantismo que a gente tem no jogo, no futebol, é assim, eu acho que o futebol ele se decide por detalhes. Então tem coisas que o torcedor não vê, mas que podem ter importância. Quer dizer, o futebol é um esporte de alto rendimento e ele se decide como um esporte de alto rendimento. Tá? Da mesma forma que
O César Cielo se decide numa natação, o Nadal decide um jogo de tênis no alto rendimento e os jogadores de vôlei, por exemplo, se decidem no alto rendimento. O que é alto rendimento? São pequenos que vão desde a alimentação, tá? O tipo de... A gente acha que às vezes pode ser frescura, tá? Mas daqui a pouco é o seguinte, se o César Cielo se alimentar de uma forma inadequada nas vésperas de uma competição, ele vai perder 0,003 centésimos de segundo e vai perder a competição. Claro. Não, sabe. E no futebol também tem isso. Isso o Renato me ensinou, eu vi ele ter essa percepção, como outros treinadores têm, mesmo que o Renato não tenha formação teórica para isso, mas até pela experiência pessoal que eles têm, tá? Às vezes eles não têm essa formação teórica, eles mais por intuição eles sabem isso. E o segundo lugar é o seguinte, que não tem zona de conforto. Então, o cara pode ganhar Libertadores, pode ser campeão gaúcho, e quando ele entrar no Brasileirão, se ele perder 4, 5 partidas seguidas, ou ele não conseguir, ou ele ficar numa zona meio de rebaixamento, ele cai. Ele cai, ele vai cair. E é isso, e isso não tem essa zona de conforto, entende? Quer dizer, o Mourinho cai, o Filipão cai, todo mundo cai. É assim que funciona, e essa ausência de zona de conforto, assim, o Renato ele não caiu porque perdeu o Gauchão, e nem porque qualquer outro treinador talvez tivesse caído quando perdeu o Gauchão, do jeito que a gente perdeu dentro do Estádio Olímpico. Tá? O Renato, acho que ele cai por um acúmulo de desgastes e porque a gente estava na 7ª, 8ª rodada, 9ª, 10ª rodada do Brasileirão, não sei o quê, e nós estávamos tendo uma pressão muito grande porque a gente não tinha tido resultado na Libertadores, não tinha tido o Campeonato Gaúcho e estava numa zona desconfortável, apesar de a gente não estar na zona de rebaixamento. Eu acho que quando... Não estávamos. E aí o que eu digo para vocês, assim, o Renato se sentia pressionado também, entende? O Renato se sente, é como aquele negócio que eu te disse, daqui a pouco eu pedi para sair, tá? Porque eu achei que se eu saísse eu podia ajudar, era a forma de ajudar. Talvez o Renato tenha pedido para sair porque ele se sentiu pressionado com os resultados, talvez com a diretoria, talvez com o torcedor, entende? Ou com tudo ao mesmo tempo. Com tudo ao mesmo tempo. Até aquela questão do ídolo, do sonho dele. Quer dizer, o Renato ele disse sempre, o tempo inteiro, que ele quer ganhar um campeonato gaúcho até em homenagem à mãe dele. Lembra que ele falava essa referência? Então, a derrota, ele sentiu muito a derrota, tá? Muito a derrota. Então, o cara sente essa pressão. A pressão até é interna, é tua. Quer dizer, ninguém está ali para não ganhar. Entendeu? Bom, o pessoal está cobrando que a gente entre no futebol, até porque nós estamos hoje, um dia depois da desclassificação do Inter. O Grêmio classificou e saiu também o resultado ontem do Bahia. Então, ao mesmo tempo que nós vamos passando as imagens do fraco desempenho do Grêmio, mas com a classificação de 2-0 para o Fortaleza, eu quero que vocês já vão comentando em cima do jogo. A projeção, nós vamos enfrentar o Bahia. Eu assisti o jogo do Bahia, também não vi grande coisa, eu acho que a Portuguesa é muito fraca. E daí, o que vocês acham da Copa do Brasil? Vou dizer uma coisa. E até onde o Grêmio pode ir? Vou dizer uma coisa para vocês. Só um pouquinho, um último comentário, Anderson. Claro. O Luiz aqui, ele fala o seguinte, está saindo nas redes sociais que o Kleber pode jogar a segunda partida contra o Bahia. E o Luiz Fernando, e é nesse ponto, o Anderson, que ele fala o seguinte, a Copa do Brasil está para o Grêmio, o adversário mesmo é o São Paulo. Então, projetando essa próxima fase, o adversário mesmo é o São Paulo? Eu vou dizer uma coisa para ti sobre a Copa do Brasil e o Grêmio. O pessoal tem reclamado que o Grêmio tem jogado mal, não está convencendo, e aquela conversa de sempre. Eu digo duas coisas. Primeiro, o Grêmio sempre foi isso aí. O Grêmio, é aquela história, hoje em dia é fácil a gente romancear o tempo que o Luiz Felipe era técnico, que o Grêmio nunca deu show, cara. Uma ou outra vez tu vai pegar um time do Grêmio que dava um show de bola em campo. O Grêmio sempre foi isso aí, cara. Sempre ganhou o campeonato assim. Se tu pegar o histórico da Copa do Brasil de 94, o que são os jogos do Grêmio? É 3-3, é 1-1, é 1-0, é 2-1. A final termina, é 0-0 com o Ceará, é com o Ceará 94, né? 0-0, e depois 1-0 no Olímpico. É 1-0 aqui. Não tem essa coisa do Grêmio, os caras queriam que o Grêmio fizesse 14-0 no Fortaleza. O Grêmio não faz isso aí, tia. Eu sempre tenho medo quando o Grêmio começa a fazer essas coisas.
O Grêmio, quando começa a golear todo mundo, fazer apresentação espetacular, coisa minha, opinião pessoal, eu começo a ficar com medo. Porque aí eu acho que o Grêmio ele se perde da característica dele. O Grêmio tem que jogar para vencer. E o Grêmio tem vencido. A gente teve um infortúnio, perdemos o Gauchão. Foi lamentável a derrota para o Gauchão lá no Beira-Rio. É uma coisa que eu não consegui entender o que aconteceu com o time do Grêmio. Porque o time do Grêmio não correu em campo. Né? Não correu, o Grêmio não jogou nada lá. E agora, na Copa do Brasil, a gente está vencendo. E a gente vai ganhar do Bahia, nós vamos ganhar. E vamos pegar o São Paulo. Se o São Paulo chegar na final, nós vamos ganhar do São Paulo. É óbvio que nós vamos ganhar do São Paulo. Está com esse otimismo todo também, Vicente? Não, eu tenho que ser mais politicamente correto, né? Eu não posso... Não, eu acho o seguinte, eu acho que todos os times agora que estão nas quartas de final, tá? Tu tem alguns times de muita tradição, e que nenhum dos times é um time que tu possa apontar como um favorito. Um super time. Nenhum deles é um time que tu possa dizer um belo time, não tem nenhum belo time nesses 8 que estão nas quartas de final, tá? São todos adversários que podem ser batidos. Eu concordo plenamente, todos eles podem ser batidos. Agora, claro que tu vai ter a dificuldade da tradição. Aí é um jogo mata-mata e que o vacilo o que eu digo é assim, tu vai jogar com Fortaleza, tu até pode vacilar num jogo fora, tá? Aí tu pode te recuperar. Como o São Paulo fez, como o Palmeiras até ganhou o primeiro jogo, mas poderia ter empatado, que depois quando vai jogar em casa, decide e acaba com isso. Agora, nesses 8 que estão disputando as quartas de final, se tu tiveres um mau resultado na primeira partida, a segunda é muito difícil tu reverter. Então, é um jogo de xadrez, são todos iguais e acho que pode fazer uma diferença se o Grêmio voltar com o Kleber no segundo jogo. Com certeza. Aí o Grêmio passa a ter, dentre todos esses 8 times, talvez, o time com um jogador diferente. Eu acho mesmo. Um jogador diferente. Estão na Copa do Brasil, o Kleber é o melhor. Dos 8 times, tu passa a ter esse jogador é um jogador diferente. Claro que a gente sabe que o Kleber, se voltar na segunda partida com o Bahia, vai voltar meio pau, né? Não vai voltar com toda... Sem ritmo, né? Sem... Mas igual, eu acho que ele com o pé quebrado joga e faz diferença. Eu acho que também é uma questão anímica. Só o fato de ele estar sentado no banco ali, né? Também. Isso ajuda Também. Acho que ajuda a própria torcida, né? A própria torcida se A gente usa uma expressão que é o seguinte, ele faz uma referência para o resto dos jogadores, porque ele é um jogador que eu não conheço ele pessoalmente, assim, de conviver, mal de ver, assim, passando dentro do estádio, mas ele, pelo menos ele aparenta para nós, assim, torcedores, a coisa toda do romantismo do futebol, ele é o cara que somos nós numa pelada. Entende? Assim, se estiver perdendo, tu tá dando carrinho, correndo, dizer, ele tá o tempo inteiro, mesmo quando tá 8-0, ele tá mobilizado no jogo, ele quer fazer 9. Ele é o contrário daquele que se desliga, né? Ele é o cara que ele, pelo menos, aquilo a gente, o futebol passa um envolvimento com o time, passa um envolvimento com a torcida e principalmente uma vontade de vencer. Isso o tempo inteiro. Ele quer ganhar o jogo, isso aí ele faz diferença. E ele tem qualidade. Sim, certamente, joga muita bola. Senão botavam a gente também para jogar, sim, que a gente só pela vontade, né? Só pela vontade. Bom, meus amigos, a gente parece que é bastante tempo, 40 minutos, mas nosso tempo está estourando. Então eu queria encaminhar 2 perguntas que me pareciam num caráter assim mais pessoal, daí eu vou fazer tanto para individual, tanto para o Anderson quanto para o Vicente. E já também peço para que vocês façam já as considerações finais, aproveitando a pergunta e depois também as considerações finais. E lembrando que nós temos aqui uma promoção ao longo da semana, aquele que retweetar a pergunta que nós botamos no ar, ganha um almoço do restaurante Tuts. O ganhador da semana passada, então, o vencedor foi o Leonardo Xavier, que poderá comparecer ao restaurante Tuts para pegar o seu prêmio. Então, Anderson, para as suas considerações finais, também tem uma pergunta que pergunta sobre a questão da eleição do Grêmio, se tu acha que nessa eleição também há uma alternativa para a terceira via, embora a eleição não é para o Conselho Deliberativo. Né? Bom, terceira via, aí para a eleição do Grêmio, nós vamos fazer uma eleição para o Conselho de Administração e para a presidência do Grêmio. Eu acho que uma terceira via, nos moldes que nós fizemos ela em 2010, que o
o Carlos participava junto com outros amigos nossos. Eu acho que fica muito complicado a gente colocar um conselho de administração todo ele novo no Grêmio, porque a gente não conhece o futebol, nós não temos experiência de lidar nem no vestiário, nem com os empresários e nem com o volume de dinheiro que gira em torno do futebol. Então, uma coisa como a gente fez naquele período, que era uma renovação completa no Conselho Deliberativo, pelo menos uma chapa somente com pessoas novas, eu acho que para o Conselho de Administração seria temerário. Embora, claro, possa surgir pessoas que nunca foram do Conselho de Administração do Grêmio com vasta experiência. Enfim, eu vou citar um nome, pegar o Gerdau, por exemplo, que sempre é uma referência de empresário no Rio Grande do Sul. Vamos supor que ele nunca tenha feito parte, eu não sei. Vamos supor que ele estivesse disposto, dava para pensar. Mas eu acho que para a eleição agora, se surgir uma ideia como a da terceira via, seria pegar pessoas com experiência de Grêmio, com gremismo, já trabalharam no Grêmio e que tem resultado e que tem vontade de voltar, mas principalmente com uma ideia de renovação e de mudança dentro do Grêmio, criar novas lideranças. Seria alguém que assumisse o Grêmio hoje, por uma gestão, e já preparasse novas pessoas para gerirem o Grêmio futuramente. Sair desses mesmos nomes que parece que não funcionam. E eu não estou fazendo uma crítica direta à tua pessoa, por favor, né? Eu acho que o Grêmio precisa de pessoas novas, gerindo o Grêmio, pessoas com interesse de gerir o Grêmio, né? E que venham de fora, até para oxigenar, como o Antônio Vicente falou antes, mudar o Grêmio e resgatar um pouco daquele Grêmio que nos deu tanto orgulho. E encerrando, só para encerrar, mais uma vez, acessem o site do vigilianoolímpico.com.br, mandem e-mail contando suas histórias, sigam no Twitter, que é o Vigília Olímpico, eu estou retweetando sempre, o meu é Anderson Kegler, o pessoal agora do Pátria vai começar a retweetar também, e vamos nos unir todos em prol dessa ideia e em prol do Grêmio, que é aquilo que nos une e que nos motiva sempre, e seremos campeões da Copa do Brasil, com certeza, porque eu não tenho a obrigação de ser politicamente correto. Vicente, mais uma vez agradecendo que tu pudesse conciliar a tua agenda e participar do nosso programa. A última pergunta é do Marcos Almeida, ele pergunta: Vicente, se podes falar como ficou a sua participação e do MGI na gestão após a saída do futebol? Se há uma participação ainda dentro da gestão do clube após essa saída, e também para as suas considerações finais. Eu vou falar... vou começar falando sobre a questão que o Anderson comentou. Eu acho que é importante, Anderson, eu não sinto como uma crítica, e eu concordo bastante com o que tu está falando. Eu mesmo fui candidato a presidente do Grêmio em 2004, quase como uma terceira via, ou pensando numa terceira via. E acho que o Grêmio tem um problema sério, sim, de renovação de suas lideranças. Não é culpa desse movimento, daquele movimento, enfim, é uma questão, acho que o Grêmio ele tem um conteúdo extremamente conservador, tem uma visão conservadora, e as rupturas desta visão conservadora são muito lentas e complicadas. E é uma coisa significativa que, se a gente abrir hoje o jornal Zero Hora, no Zero Hora 30 anos, a gente vai verificar que as duas principais lideranças do clube hoje são as mesmas duas principais lideranças do clube há 30 anos atrás. Então, isso demonstra exatamente o conteúdo de pouca renovação que a gente teve e da questão do conservadorismo mesmo e das dificuldades que a gente tem com a renovação. Acho que a atual gestão, e aí eu respondo pelo menos em parte a pergunta do Marcos, assim, eu acho que ela tem elementos importantes. A minha participação, ela tem tentado ser, do ponto de vista de fazer algumas reflexões que eu julgo importantes para o clube, tá? E para a administração, mas que eu julgo importantes para o clube.
Então, eu acho que ela faz algumas coisas que foram importantes e são importantes para o clube. Uma delas, ela dá continuidade à questão da Arena, ao projeto Arena, tá? Que ela iniciou, que que a gestão do Duda continuou e que ela está hoje finalizando. E que acho que é um salto no patamar do clube. Para o clube é extremamente importante o que ele está fazendo, que é a Arena. Acho que a atual gestão também tem uma questão importante, que é estabelecer uma meta de profissionalismo, tá? Com relação a toda a sua gestão, de profissionalização. E isso é um corte, sim, e é um corte importante para o clube, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu faço uma crítica à gestão e é uma reflexão, então eu posso abrir essa crítica porque eu faço essa reflexão interna, e aí a minha resposta para o Marcos. Eu acho que a gente fez um processo de profissionalização muito radical. A gente rompeu com algumas estruturas de uma forma muito radical. Talvez até fosse preciso para a gente ter a profissionalização. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente deve ter a profissionalização, deve contratar profissionais que façam o marketing, o jurídico, o futebol, o financeiro, etc. Mas eu acho que a gente tem que ter uma estrutura também amadora disso. A gente tem que manter as vice-presidências de marketing, a vice-presidência de futebol, a vice-presidência financeira, a vice-presidência jurídica. Porque através destas vice-presidências nós teremos dirigentes amadores ou dirigentes torcedores que poderão eles fiscalizar o trabalho desses executivos. E eles poderão dar e construir novas lideranças. Se a gente não tiver vice-presidências e não tiver diretores jurídicos, diretores de marketing, etc., nós não vamos ter novas lideranças. Certamente. Nós vamos chegar daqui a 4, 5, 6 anos e nós não vamos ter ninguém para propor. Ninguém com... Até eu acho que é importante que as diretorias elas tenham alguém com experiência, mas também tenham alguém que tenha esse romantismo todo e que tenha uma visão de acho que não precisa ter experiência em futebol, não precisa ter... Mas é evidente que também é importante que tu não seja uma pessoa que não tenha nem a noção de que tu vai estar entrando para uma empresa, para gerir uma empresa que tem um orçamento de 160 milhões de reais por ano. E de que tu está gerindo uma empresa que não é uma empresa comum, entende? Que é uma paixão. E que se o preço do aço sobe ou desce, o Gerdau, beleza, claro, vai saber lidar com isso. Se o cara bate um pênalti e erra, e aí o mundo cai sobre ele, a pressão que tu tem, ela é completamente diferente. Então, algumas pessoas, elas têm essa experiência e têm essa capacidade de conseguir visualizar, de conseguir ter o sangue frio. Quando tu perde um Grenal dentro do teu estádio, tu perdeu o teu campeonato, o que tu tá querendo fazer é botar o estádio abaixo. E tu, daqui a pouco, tem que dar continuidade pro clube. E tu não vai trocar os 24 guerreiros que estavam dentro do teu vestiário. Porque todos eles têm contrato, têm responsabilidades. Então, e aí tu tem que ter o sangue frio para aguentar, para poder suportar o xingamento, para poder até suportar a pressão do torcedor. Quer dizer, o porteiro do teu edifício vem te encher o saco. Entende? Então, tu tem um conjunto de coisas que a gente sabe que não são simples e que o dirigente, daqui a pouco, com alguma experiência, pode ter ou pode não ter. Às vezes o cara tem experiência e não tem, e às vezes ele tem essa experiência. Então, eu acho que é importante a gente procurar criar formas de ter essa participação para que o clube possa seguir adiante e possam surgir novas lideranças para participar da vida política do clube. Bom, então, para encerrar, o Vicente... agradece a presença do Vicente, agradece a presença do Anderson. O programa ele voa, a gente quando começa a falar de coisas de futebol, a coisa passa muito rápido. Nós vamos deixar no ar a interativa, então, qual jogador você acha que vem se destacando nos últimos jogos? 3 alternativas, o Bertoglio, o Léo Gago ou o Marcelo Moreno. Então, dentre essas alternativas, ao longo da semana você poderá votar e a gente anuncia qual foi o resultado. Então... Nós temos também ao longo da semana a promoção do Tuts, que você pode participar. E também nós já anunciamos uma série de mudanças no programa ao longo de 2012, como o Pátria Tricolor vai começar a participar
também na esfera jornalística da cobertura, das entrevistas lá no Olímpico, já encaminhamos o nosso credenciamento. E também nós teremos também uma situação mais externa e você já deve ter percebido que o tempo também aumentou. Então, ao longo desses próximos programas, nós vamos ajustar qual o período total de duração do programa, mas o que era de 30 minutos já deu para se ver que a gente conseguiu prolongar. Nós queremos chegar no máximo em 1 hora, mas ao longo do tempo nós vamos fazendo esses ajustes. Também a interativa vai fazer parte permanente do programa, ou seja, nós vamos colocar um profissional aqui lendo simultaneamente, mesmo que vai chegando as perguntas, porque às vezes o pessoal questiona, não leu a minha, não leu a outra, e é difícil mesmo, o tempo é curto para ler a programação para todo mundo. Também anunciamos que fomos convidados e aceitamos e vamos transmitir um programa ao vivo e direto lá da Arena do Grêmio. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita e realmente é para todo gremista ficar orgulhoso. A questão da vigília, como disse o Anderson, é algo positivo, não é aquela questão do saudosismo, não, é uma coisa positiva. Vamos por um lugar melhor, sem esquecer esse lugar que nos deu tantas alegrias. Então, meus amigos, eu agradeço a participação, a sua audiência, e esse foi o programa Pátria Tricolor.